Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de matemática. Por favor, abram o livro na página 55. Bom, para as atividades de hoje, a gente vai precisar do Tangram, que foi a nossa atividade da aula de arte de sexta-feira, tá bom? Então, peguem aí, por favor, porque nós vamos utilizar para as nossas atividades de matemática. Vamos lá. Frações no Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça geométrico composto de 7 peças. São 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Essas peças formam um quadrado maior, conforme mostrado na figura a seguir. Bom, essa atividade aqui reproduz o Tangram em uma folha de papel e recorte as peças. Em seguida, identifique, cada peça com as letras correspondentes, conforme descrito acima, tá bom? Então, isso nós já fizemos na aula de arte. Vocês só vão pegar o Tangram de vocês para a gente fazer essa atividade. Complete o quadro. Peça, triângulo grande, é o TG, que vocês colocaram aí. Quantos triângulos pequenos cabem nessa peça? Então, em um triângulo grande, cabem quantos triângulos pequenos? Então, vocês vão colocar o triângulo grande e vão ver quantos triângulos pequenos cabem nele. Vamos colocar um número aqui. No triângulo médio, cabem quantos triângulos pequenos? No triângulo pequeno, cabem quantos triângulos pequenos? No quadrado, cabem quantos triângulos pequenos? E no paralelogramo, quantos triângulos pequenos cabem, tá bom? Página 56. Vamos para a nossa atividade 2 da aula de hoje. Responda as perguntas sobre as peças do Tangram, considerando o que você descobriu na atividade anterior. Letrinha A. O triângulo pequeno corresponde a que fração do triângulo grande? Então, vamos pensar um pouquinho. Vocês colocaram lá que cabem 4 triângulos pequenos no triângulo grande, certo? Foi isso mesmo? Confiram, por favor. Depois que vocês preencheram lá com os triângulos pequenininhos, o triângulo pequeno corresponde a que fração do triângulo grande? Então, um triângulo pequeno corresponde a que fração daqueles grandes? Se eu coloquei 4 lá dentro e eu preciso só de 1, então a minha fração é um triângulo dos 4 que eu usei para preencher. Letrinha B, o triângulo pequeno corresponde a que fração do quadrado? Se no quadrado cabem 2 triângulos pequenos, um triângulo pequeno corresponde a que fração desse quadrado? Respondam aqui, tá? Número 3. Como podemos descobrir quantos paralelogramos cabem no triângulo grande? Como que eu posso descobrir isso? Como que vocês acham que eu posso descobrir quantos paralelogramos vão caber no triângulo grande? Pensem um pouquinho para responder, pensando nos triângulos pequenos, tá? Número 4. O paralelogramo corresponde a que fração do triângulo grande? Então, o que vocês têm que pensar? Quantos paralelogramos cabem dentro do triângulo grande? E aí, fazer a proporção. Ai, tia Marília, mas o paralelogramo não cabe no triângulo grande. Mas os triângulos pequenos compõem o paralelogramo. Então, vocês podem fazer essa comparação aí, tá bom? Bom, entre em ação. Vamos lá ver o que o nosso livro está pedindo para a gente fazer. Você sabia que há números entre 0 e 1? Junte-se a um colega para fazer uma investigação sobre isso usando a reta numérica. Então, aqui na página 57, nós temos aí algumas retas numéricas, na 57 e na 58 também. E a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre elas. Como localizar a fração 1/2 na reta numérica? Lembrem lá no início do estudo sobre frações que 1/2 é a mesma coisa que a metade, tá bom? Então, olhem lá. Esta
esta fração é menor que a unidade, então ela está entre o 0 e o 1, certo? Se é menor que 1, ela vai estar entre o 0 e o 1. Observe que o meio corresponde à metade da unidade. Assim, devemos dividir ao meio o segmento entre 0 e 1 e escrever a fração 1/2, certo? Então, eu vou pensar no meu segmento entre o 0 até o 1. E eu vou dividir essa parte aqui, ó, na metade. E nesse exato lugar eu vou ter a fração 1/2, que é um número que representa a metade, tá bom? Letrinha A. Para localizar a fração 1/4, em quantas partes iguais devemos dividir o segmento entre 0 e 1? Qual é a parte da fração? É o numerador ou o denominador que mostra em quantas partes o inteiro será dividido? Se eu tenho 1 em cima e o 4 embaixo, o 1 é o meu numerador e o 4, desculpem, é o meu denominador. Eu tenho uma parte de 4, ou seja, eu vou dividir o meu inteiro em 4. É a mesma coisa de eu pegar esse segmento aqui do 0 até 1 e dividir isso aqui em 4 partes, tá? Tia Marília já respondeu isso aqui para vocês, hein? Letrinha B. Localize a fração 1/4 na reta numérica a seguir. Use uma régua para fazer as medições. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dividir esse segmento aqui, ó, do 0 até o 1, que representa o inteiro, em 4. E vão colorir uma parte. Vocês vão até o 1 e põem a fração 1/4, tá? Até 1 não, até a primeira partezinha. Eu vou ter a minha reta do 0 até 1, eu vou dividir ela em 4 partes iguais. A minha primeira partezinha vai representar 1/4. Façam isso na reta, igual foi feito aqui, ó. Aqui eu tinha do 0 a 1, né, o meu 1 inteiro. Eu dividi em 2 partes, ou seja, eu dividi ao meio e coloquei a fração 1/2. Aqui eu vou dividir em 4 e vou colocar a minha fração na primeira partezinha aqui das 4 que eu dividi, tá bom? Vamos agora para a página 58, com mais atividades com reta numérica. Letrinha C. Escreva as frações que se localizam no ponto vermelho em cada intervalo. Observe que todas as frações estão entre 0 e 1, certo? Então, todos os numeradores aqui, ou seja, a parte de cima do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5, de todas essas retas, vai ser 1. Por quê? Porque eu tenho uma parte dividida em 2, tá bom? Que fração que eu vou ter aqui? 1/2. E aqui que eu tenho uma parte inteira dividida em 3. Qual será a minha fração que eu vou colocar aqui? Lembre-se, parte de cima é quanto espaço eu andei. No caso aqui, eu andei um espaço, andei um espaço, andei um espaço, andei um espaço e andei um espaço. Então, a parte de cima da minha fração, o meu numerador, é igual em todos esses exercícios. E a parte de baixo, que é o meu denominador, é em quantas partes a reta foi dividida, tá bom? Só isso aí. Agora, vamos para a letrinha D. Localize e escreva as frações 1/10, 1/5 e 1/2 entre os números 0 e 1. Use uma régua para fazer as medições necessárias, certo? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é as divisões com lápis, porque eu vou ter que apagar, tá bom? Então, eu vou fazer a minha primeira divisão em 10. Então, eu vou dividir essa reta em 10 partes e vou fazer a minha fração com 1/10. Depois, eu vou apagar as minhas medições, só vou deixar a fração que eu escrevi, vou dividir a reta aqui na segunda fração em 5 partes e vou marcar aqui a minha fração 1/5.
Vou apagar as medições que eu não vou usar e depois vou dividir a minha reta em 2 e vou fazer a minha fração de 1/2. Lembrando, denominador, que é a parte de baixo da fração, em quantas partes eu vou dividir a reta. Numerador, que é a parte de cima da fração, é quantas partes eu vou andar na reta, tá bom? Por hoje é só, crianças. Fiquem com Deus e qualquer dúvida é só me chamar.